A Maria! Aí vem, vem dar uma olhada aqui! Coisa boa! Vem cá! Aí tem panela, aí tem cortador de laranja, tem tudo ali no carrinho. Aí sai, dá uma olhada, eu não vou querer nada hoje não. Pode pagar daqui 40 dias. É que eu não estou precisando, mas 40 dias, você disse? Mas mesmo assim é caro para eu pagar de uma vez. Primeira com 40, segunda com 60. Aí a dona Maria fala, bom, eu estou precisando. Quer dizer, a proposta caiu no bolso, a encrenca é só daqui 40 dias. Aí ela compra um monte de coisa. Aí compra panela se precisar, aí compra coisa de laranja, aí não gosta de laranja, e aí vai. Mas aí quando vai usar, o negócio é ruim. Às vezes não usa. É claro, eu acho que as Dona Maria que compram isso não veio nenhuma hoje pro culto, né? Que pena. Não tem nenhuma, faltou todas. Olha, você muitas vezes compra as coisas, não é por causa do produto, é por causa do vendedor. Já ouviu falar de gente que é tão bom para vender, que vende até água suja? Ninguém compra água suja, mas de repente o vendedor pode te convencer que aquela aguinha sujinha faz um bem que você não entende. O que isso tem a ver com o Evangelho? A salvação é doce, só que ela pode ser vendida para você de muitas formas. E se ela é vendida da maneira errada, você pode nunca entender, nunca desfrutar e nunca viver ela. Eu vou te dar um exemplo para talvez isso ficar mais claro. Suponha que tem pessoas de um avião e ali a comissária de bordo dá todas as instruções do avião, fala que o piloto é muito bom, fala do conforto daquela empresa aérea e etc. E ensina a pôr a máscara e etc. Tudo bem, então o avião decola e vai. Quando o avião está viajando bem alto, 11 mil pés, em estado de cruzeiro, né? Ele vai reto. Aí o piloto libera, pode tirar foto, pode ir no banheiro, né? Porque você não faz o que você quer no avião. Beleza. Aí o avião então começa a ter uma crise. O piloto chama lá a comissária e fala, ó, o avião vai cair. E a comissária não acredita, ele mostra que vai mesmo e ela entende então que vai cair. E ela fala, realmente vai cair, o que eu faço? Saio gritando aqui? Não. A única forma de salvar os passageiros desse avião é não falar que ele vai cair. Porque se você falar, eles vão endoidar aqui, eles vão derrubar mais antes do que tu. Aí ele fala, e o que eu faço? Fala para os passageiros que nós estamos vendendo um tipo de paraquedas incrível. É um paraquedas que eles podem se divertir nas férias. Porém, aquele paraquedas é para salvar eles. Mas se você falar que vai cair, eles não vão ver, vai ser um problema. E aí vai. A comissária, olha, queria fazer um teste com você. Que teste? Estamos com novos paraquedas que você não tem ideia. Deixa eu colocar, aí coloque você. E aí ajusta o paraquedas e vai falando, entendeu? Isso aqui é demais. Olha, esse paraquedas resolve sua vida. Tá com que problema na vida? Não, isso aqui tá com dor nas costas. Tá com paraquedas certo. O que você tem? Dor de cabeça, ó. Você não precisa pôr um paraquedas na cabeça. Olha, feio, vai lá. E começa a falar isso. Qual é a intenção dela? A intenção dela é boa, irmãos? É boa ou não é? É muito boa. O avião vai cair, e olha que o piloto acionar lá um dispositivo, não sei, eu nunca imaginei como é que acontece isso, mas vai abrir tudo e os paraquedas salva. Só que aí alguns pegam e alguns não. Não, sai daqui, esse negócio de venda já tomou tanto, sabe assim? Às vezes o marido da Dona Maria, que já deve ter pagado tudo. Não vem vender. Não, para. Não é totalmente grátis, para, que não existe. Ele já tomou tanta na cabeça que de graça, essa palavra não existe no vocabulário. Tá, e um compra, outro não. Só que o avião tá indo, não cai.
E aí um começa a olhar o sujeito de paraquedas assim, e olha pro outro e outro olha, e aí ele começa a se incomodar, o negócio não dá para virar na cadeira, e atrapalha, ele vira que bate no vizinho, aí ele, não, para, que esse paraquedas aqui não dá. Aí ele fala, não vou querer não, vamos parar com esse teste, eu estou passando vergonha com isso, tá desconfortável, tá ruim ficar com isso, tá ruim viajar com esse negócio aqui. E aí ele pega e, não faz isso não, tá ruim agora, mas é sempre assim, você vai ver quando melhorar, vai melhorar de um jeito. Qual vai ser o fim da história? A pessoa não vai aguentar o desconforto, não vai aguentar a zombação, vai largar o paraquedas, sim ou não? Agora imagina que isso está acontecendo num outro avião. E o piloto chama lá a comissária de bordo e fala, o avião vai cair. E ali agora? E agora que é o seguinte, já que vai todo mundo morrer, para todo mundo se salvar. E só tem um meio de salvação. Tem que pôr esse paraquedas. E quando o bicho pegar, nós abrimos tudo aqui e todo mundo vai sair voando. Ninguém morre. O que eu faço? Vai lá e fala. Desse jeito lá. Não é isso que vai acontecer. Aí ela chega e fala, olha, atenção, esse voo, tal, o piloto já está falando aqui para mim, passar que vai cair. Aí o piloto dá uma balançadinha para todo mundo. Turbulência em avião te leva para perto de Deus. Ela está caindo. Ela fala, só tem uma salvação. Há um paraquedas. E se você for ele pode salvar. Eu quero. Você vai sair fila para pegar esse paraquedas. Todo mundo quer o paraquedas. É desconfortável? Vai ser ruim ficar no banco? Mas quem que por último ri melhor, que o bicho caiu, tu ficou vivo. É ou não é? Essa é a salvação. Há pessoas que estão falando assim, vem para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Será que é? Às vezes você vem para Jesus, o problema aumenta. Por que aumenta? Às vezes gozam de você, fazem piada, você, fala com eles. Mas já se viu. Até você foi agora enganado. Não liga porque eles falam, é assim mesmo. Mas você vai ver daqui uns dias, vai ser tudo melhor. Você não vai ter nunca mais doença, você não vai ter dor de cabeça, seus filhos nunca vão dar trabalho. É assim. Tu chega uma hora que essa pessoa fala, vai com esse papo de igreja pra lá, que igreja pra mim não cobra. Tô na igreja faz um tempão, não vi acontecer nada de bom e nada do que você falou, muito é ruim. E aí eles usam a frase que dá até dor no espinha. Parece que antes, quando eu não tinha me metido em igreja, a coisa era melhor. Essas são as pessoas que querem pôr o paraquedas com bom senso. Não tem pregação da salvação com bom senso. Agora naquele outro avião que prega o Evangelho de Deus, ele chega e fala, é o seguinte, esse mundo é um avião que está em queda, e ninguém sabe o dia da queda. Só Jesus pode salvar do inferno. Você o quer? O quê? Explique isso direito. Quando você vai explicar para essa pessoa o que você está falando, você vai usar o que eu quero te explicar aqui nessa aula. O que vai acontecer? O poder de Deus vai convencer aquela pessoa e ela vai falar, eu não estou aqui na igreja para melhorar minha vida, para ter mais dinheiro, para comprar mais, para viver mais feliz. Eu estou aqui porque esse mundo está perdido e eu quero ser salvo. Você está entendendo? Alguém pode rir de você, mas você está vendo a doce presença da salvação. Eles vão rir, mas você vai falar, no final eu que rirei, no final eu é que desfrutarei. Pode ser desconfortável algumas coisas dentro da igreja, mas é aqui que está sendo a minha salvação. Dentro da arca de Noé estava salvo todos os bichos, todas aquelas 8 pessoas. Mas agora presta atenção a uma coisa. Você já imaginou quantos par de bicho tinha ali dentro? Vamos supor que tinha 600 par de bicho, 1.200 bichos e 8 seres humanos. Não tinha descarga para as necessidades
fisiológicas. Não tinha um banheiro soltando odores, urinas e fezes. Não tinha. 40 dias, 40 noites, toda a necessidade ali dentro. Não, 40 dias, 40 noites de chuva. Esse calendário da arca é 150 dias. Imagina você com 1.200 bichos, 8 seres humanos, necessidade de gente, de bicho, 150 dias. Tinha cheiro ruim dentro da arca? Tinha ou não tinha? Mas e fora da arca? Tudo que tinha fora da arca era morte. Às vezes, na célula que você está, na igreja que você está, é algum cheirinho desagradável, mas Deus pôs a vida lá dentro. Fora dali só tem morte. Não é melhor morrer do que passar um ou outro momento de desconforto. Até porque, se é ele que está deixando o ambiente desconfortável hoje, amanhã pode ser eu. E se eu semeei tolerar ele, amanhã ele me tolera. Por isso, nós podemos ser salvos pela doce presença de Cristo. O doce não é um açúcar ou um mel, é como a salvação é vista por você. É a mesma para nós, mas ela pode ser vista de uma forma por mim e de outra forma por você. E eu te garanto, do jeito que você enxerga a salvação de Deus, interfere na sua vida. Você pode viver bem ou viver mal. Poderia te falar mais uns 2, 3 exemplos muito bons, mas eu preciso agora te falar como que você vai falar dessa salvação e receber, porque talvez te falaram ela de um jeito que você está aí só pela misericórdia. Talvez hoje eu possa te falar como ela é tão boa, tão doce, tão agradável. Nós falamos semana passada da justificação, que o Senhor é a nossa justiça, que Ele fez justiça por nós, que Ele nos redimiu de toda a culpa. Mas tem uma coisa que enrosca nesse negócio de salvação, e esse enrosco é muito difícil de ser tirado, que é a questão do pecado. De pessoas que falam, eu aceitei Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha vida, mas eu tenho um problema grave com o pecado. Não o venço, não o derroto. E áreas aonde ele acaba comigo, eu conheço pessoas que não têm problema nenhum. E antes de Cristo, eram pessoas mais problemáticas do que eu. Como ele pôde ser liberto, eu não, o que aconteceu? E o diabo vai te acusar que você não aceitou direito. É que muitos são chamados e alguns são escolhidos. Você não é escolhido. Mentira! O Senhor morreu na cruz por todos. Ele escolheu então todos. Ele chamou então todos. A escolha que vem do Senhor passa por nós. Agora veja, o pior na questão do pecado não é que alguns não conseguem vencer, é quando a gente prega a palavra, ensina e fala assim, ó, você não precisa lutar contra o pecado porque Jesus já venceu o pecado. Fala a verdade, dá um nó no cérebro terrível, dá um nó. Peraí, eu não preciso lutar. Se eu não venço, eu não preciso lutar, como é que é isso? Aí você pode pensar, com todo esforço que eu faço, eu não venço, imagina se eu não fazer nada. É o pensamento. Bom, mas essa foi a nossa pregação da semana passada, que nós fomos justificados. Hoje nós vamos entender então que a salvação é doce e que nós podemos ser salvos pela doce presença de Cristo. Relembrando apenas um ponto: a salvação tem 3 faces. O Senhor nos salvou da culpa, do inferno
da destruição, da morte. O Senhor está nos salvando de nós mesmos, de nossa alma problemática, duvidosa, terrivelmente abalada pelos conceitos do mundo. E nós seremos salvos, que a palavra diz que a nossa salvação hoje está mais perto do que foi quando nos convertemos. Como pode ser isso? Como é que eu estou mais salvo hoje do que quando eu me converti? Porque um dia o Senhor me salvará desse corpo corruptível, me dando um corpo de glória. Aleluia. Eu posso então dizer que eu fui salvo, que eu estou sendo salvo e que eu serei salvo. São 3 tempos. Embora o terceiro não depende de nós em nada. Ele é que vai nos dar um corpo de glória. O primeiro não depende de nós, a menos que nós não consigamos crer. Mas aquele que crer será salvo. Mas o segundo é uma vida diária com Cristo. É por isso que o segundo é mais complexo e devemos crescer nele. É por isso que para você ser salvo e chegar salvo diante de Deus, você tem que aprender a andar na doce presença de Cristo. Porque se a presença de Cristo para você é amarga, salgada, é indigesta, você vai parar uma hora dessas no meio do caminho. Mas quando ela se tornar doce, não sei quantos dias Deus vai te deixar nessa terra, mas todos eles serão agradáveis. Porque você estou salvo, acordei salvo, terminei salvo, vou dormir salvo, acordei salvo, terminei salvo, estou salvo, eu vivo salvo, eu sou o Senhor. Porque é uma caminhada doce e agradável. Bom, aqui se dá então essa salvação. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, isso aqui é uma condição de Paulo, e ele está colocando esse texto perto de um texto escatológico, dizendo que o Senhor voltará como um ladrão para arrebatar aquele que tiver apercebido, aquele que tiver envolvido no quê? Envolvido numa integridade, envolvido numa conservação, envolvido num ser irrepreensível, envolvidos no espírito, na alma e no corpo. Então, aqui se dá o que Deus quer que sejamos salvos todos os dias, para que o dia que Ele vir nos encontre apto e nos leve para a festa. Por que eu deixei a palavra espírito de vermelho? Porque se você tiver comunhão no seu espírito com Deus, você vai ser salvo todos os dias na doce presença de Cristo. Você sabe, a gente só pode ter comunhão com aquilo que é da nossa natureza. Eu tenho em casa um cachorrinho. Eu amo ele, eu gosto muito dele. Toda a família gosta dele. Mas eu tenho como eu vestir nele roupa de gente e colocar touquinha nele e sentar ele na mesa com um prato e falar: pega aqui a faca, o garfo, vou te ensinar. Você vai comer hoje nem gente grande. Tem como fazer isso? Mas vamos supor que acontecesse miraculosamente e ele conseguisse. Já imaginou? O cachorro com roupa assim, totalmente gente, sentado assim, cortando o bife. Au. Não, entende? Imagina a cena. Todo mundo olha e fala: nossa, tá com roupa de gente, tá comendo que nem gente. Qual é o único problema? Ele é cachorro, não é gente. Tem toda a aparência de gente, tem agora, come que nem gente, mas não é. Esse é um grande problema que devemos resolver na vida com Cristo.
Porque Deus é espírito e os seus adoradores devem adorar em espírito. Dá um sinal aí com alguma parte do seu corpo aí. Acena com a mão, bate o pé. Entendeu? Isso. É uma parte do corpo, não é? Dá um sinal com a sua alma e olha para o seu irmão e mostra para ele que você tem alma. Você não sabe o que é uma expressão da alma? Sorri para ele. Ou faz uma cara feia. Dá um peteleco. Ó, pastor, vou fazer alguma coisa. É a alma expressando a emoção. Mas para você olhar para o seu irmão fazer alguma coisa, você teve que usar a sua mente, pensar: o que eu vou fazer? Vou sorrir. Emoção e mente. E vontade, porque eu tive que ativar a vontade de fazer isso. É a alma. Bom, mas a pergunta que não quer se calar: e o espírito? Faz alguma coisa com o seu espírito aí agora. Aí dá nó, não dá nó. Peraí, mas onde é que ele está? A primeira pergunta que vem na cabeça é: onde é que ele está? O corpo está aqui, a alma eu estou usando. O espírito. Percebe? Porque nós, como cristãos, porque nós, como igreja do Senhor, porque nós, como homens e mulheres de Deus, temos grandes e tremendos problemas para viver uma vida cristã boa, agradável e profunda, porque nós temos um Deus em espírito que é o nosso Pai, que está conosco, que não abre mão de nós. Nós temos um espírito, mas onde é que ele está? É como ter um cartão de crédito com todos os milhões de dólares dentro, porém está passando fome. Por quê? Não sabe a senha. Aqui, ó, é só enfiar ali dentro, dá para tirar. Então faz isso. Eu não sei a senha. Mas eu sou de Deus, eu tenho Deus. Mas eu vivo mal. Mas eu vou no culto. E no culto, seu espírito fez o quê? Estava onde? Reagiu como? Vamos entender então o espírito humano? Entendendo o espírito humano? Olha só, isso aqui é uma expressão do texto que nós vimos. O espírito é o interior, é o centro. A alma está em volta do espírito. E o corpo é a expressão do corpo. Agora veja, isso aqui é a anatomia da criação que Deus fez. O Espírito é o que tem comunhão com Deus. Então o Espírito recebe a direção de Deus. E quem capta essa direção? A mente. E uma vez que a mente capta essa emoção, essa intuição de Deus no Espírito, então você tem uma palavra de Deus na sua mente. E com essa palavra agora você vai executar a sua vontade para aplicá-la. É como se o Espírito fosse o mordomo que dá todas as ordens. A alma, aliás, é o mordomo. O Espírito é o dono. A alma é o mordomo. E o corpo é os serviçais, os empregados. Eu não sei se você tem empregados na sua casa, muitos, ao ponto de você ter que ter um mordomo para chefiar os empregados. Mas se você não tem, você deseja muito isso, fala com Deus. Deus pode dar muito disso. Agora veja só, quando você está numa casa muito rica, com muita gente rica, você vai ter essas coisas muito grandes. Então tem muitos empregados. E aí o dono da casa tem seus afazeres. E como é que ele vai ficar falando com os empregados que ele tem que cozinhar, se é macarrão, se é arroz, se é caviar, se é... Ele não tem essas... Se limpou aqui, se fez o jardim, se vamos fazer uma festa. Então o que ele faz? Ele vai lá e conversa com o mordomo e fala: olha, eu vou dar uma festa hoje. O mordomo chama reunião aqui na cozinha. Aí vem todos os empregados. Aí o mordomo senta assim: olha, é o seguinte, nós vamos dar uma festa aqui hoje, e essa festa nossa aqui vai ter muitos convidados famosos, importantes, preciso de segurança. Você liga lá para aquela empresa de comida: olha, vem cá, você vai cuidar do jardim, você aqui, e vai passando as tarefas. Quem vê assim pensa que o mordomo é dono de tudo. Pensa ou não pensa? E pensa que os empregados, coitado, é nós. Né? Quem tem juízo obedece. Agora, onde que eu posso usar essa ilustração para te explicar isso? O Espírito, ele recebeu a direção de Deus. A Bíblia diz que nós somos amalgamados com Deus, que
que nós adoramos a Deus em espírito, que nós e Deus em espírito somos um. Então quem está direcionando o nosso espírito é o próprio Deus. E essa direção vem e nós captamos ela com a nossa alma. Nossa alma é um mordomo. É a alma que falou com Deus? Foi a alma que teve a ideia? Foi a alma que teve a direção? Não. Mas parece que ela manda em tudo. E o corpo obedece. Aí Deus fala, vai orar. O Espírito ouviu. E o Espírito passou isso para a mente tem que orar. Aí o corpo vai, ajoelha, ou anda e ora. E a boca fala, e a oração acontece. Essa é a vida de Deus em nós. Se nós tivermos dificuldades no Espírito, nós vamos ter dificuldade em tudo. Bom, então estou tentando te falar aqui, com poucas palavras, o que é o nosso espírito humano. Por quê? Porque a queda do homem aconteceu no espírito. Vem as perguntas. Por que um homem pecador tem que nascer de novo? Por que ele deve nascer do alto, como Jesus disse? Por que ele deve ter um espírito regenerado? Por que o homem é um espírito caído? Por que o espírito caído precisa renascer? Da mesma forma em que o homem é um espírito caído, Satanás é um espírito caído. Igual. A queda de Satanás aconteceu antes da queda do homem. Por isso ela pode ensinar algumas coisas a respeito de um espírito caído. Ele foi criado como um espírito a fim de que ele pudesse ter comunhão com Deus. Mas o seu pecado fez com que ele caísse. E ele agora está separado da glória de Deus. Satanás está separado da virtude de Deus. A palavra trevas na Bíblia não significa escuridão total. A palavra trevas na Bíblia significa ausência de Deus, porque Deus é a única lâmpada, Deus é a única luz, Deus é a luz em nosso caminho, Deus é a luz que nos ilumina, Deus é a luz do mundo, Deus é a luz em tudo. E quando não há luz, está tudo em trevas. Então aquele que está separado de Deus está em trevas. Satanás está separado de Deus, por isso é que ele está em trevas. E todo aquele que não foi regenerado, que não nasceu de novo, também está em trevas, em ausência de Deus. Agora, o mesmo acontece com o ser humano. Olha que foto ridícula, feia, mas que são reais. O homem caído é semelhante a Satanás na sua queda. Afundou nas trevas, afundou no terror, afundou no fim. Talvez você olhando essas imagens pode falar, então, muita gente que diz que converteu, não converteu não, que faz essas coisas. E você sabe, converteu e faz essas coisas. Por quê? Porque ela foi justificada, ela foi salva, mas ainda anda nas trevas. É possível ser salvo e andar nas trevas. Pastor, como que é possível ser salvo e andar nas trevas? Deus te salvou, Deus te deu um espírito novo, Deus te fez nascer novamente, mas você ainda vive sem Deus. Você ainda anda onde Deus não anda. Ainda foge da luz, ainda gosta das trevas. Por quê? Porque a palavra diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A palavra de Deus vai nos salvar, mas isso vai nos remeter para um próximo ponto. Por isso eu vou me adiantar. Deixa eu ver se eu me adianto. Isso vai me remeter para o próximo ponto. Então eu vou falar aqui como funciona as operações. A mesma figura, espírito, alma e corpo. Deus visa primeiro renovar o espírito que está tenebrecido.
Mas o operar maligno é totalmente diferente. Sobe aqui em cima, David. Fica desse lado aqui. Sobe aqui, Raí, faz favor. Fica aqui desse lado aqui. Então veja. Não, do outro lado aí. Ele é nascido de novo. Filho de Deus. Tem a vida eterna. Diz aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele também. Nascido de novo. Tem a vida eterna. Diz aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dizem aleluia. 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 Mas veja só. O diabo é um espírito caído em trevas, mas ainda não morreu. E opera nessa terra. Mas ele opera diferente de Deus. É o contrário. O espírito dele está um com Cristo. A alma dele precisa de transformação. E o corpo dele vai obedecer às ordens do espírito ou da alma. Só que como é que é a obra de Satanás? Satanás vai chegar nele e vai dizer: veja, que te prometeram uma coisa quando você entrou aqui no louvor dessa igreja, mas estão fazendo outra. Essa palavra foi lançada onde? No exterior. Ele ouviu com seus ouvidos, mas ele vai ruminar ela com a alma. E ele pode então aceitar essa palavra e ficar muito chateado, muito magoado. E quando a alma acusa o golpe, quem que mostra que a alma acusou o golpe, irmãos? A face. Você pode ser uma expressão do seu espírito, ou você pode ser uma expressão da sua alma. É por isso que quando a pessoa está cheia de espírito, faz umas caretas esquisitas. Não acha que isso é coisa ruim, não. É porque o espírito não é natural desse mundo. Então, ele não entende de estética de faciais. É por isso que alguns irmãos cheios de espírito ficam com umas caretas, que tem hora que... Já viu isso? Então, não deixa isso pra lá. Só que quando a alma dele é afetada por uma palavra maldita dessa, maligna, envenenada dessa, a face dele vai denunciar. E aí essa denúncia abre uma porta para demônios começar a lançar setas, setas e setas e setas, ao ponto dele ser nascido de novo, ter o próprio Deus dentro dele, mas ser totalmente controlado pela alma e começar a pôr esse corpo agora na vingança, na ira, não querem de mim, não me querem, eu saio fora, agora então eu vou faltar, e agora então eu vou parar também as coisas erradas que eu estou vendo. E aí é nascer de novo, é filho de Deus, mas a obra é da treva. Essa é a obra de Satanás. Agora, qual é a obra de Deus? Como é que Deus age? Suponha que ele está bagunçado, arruinado, coitado. Crente nasceu de novo, mas está mal. Está mal. Você sabe que crente é assim, né? Quando ele está bem... E aí, como é que tá, rapaz? Precisa ver a palavra que eu ouvi, Deus falou. Mas precisa ver como eu estava orando em língua, assim, olha que negócio tremendo. Você precisa ver o curso que eu fiz, levei uma pessoa para o encontro. Você precisa... Fala mesmo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, fala. Porque encheios do Espírito, falando entre nós. Então, cheio do Espírito Santo está falando. Mas quando não tem o Espírito Santo, se cala. E aí, então você tem um louvor. Como é que você está? Tô mal. Não, mas assim, como é que... Tô mal. Tem 1 milhão de motivos para estar mal. Mas qual é o que explica? Tô mal. Porque quem está mal, envenenado, entenebrecido, vai falar o quê? Então quando você vê um crente muito calado, começa a orar por ele e fala: Deus, enche de luz a boca desse crente. Ainda mais se ele é falante. Se ele é muito falante, se o David parar de falar, vamos fazer um jejum. Ele é falante. E aleluia, viu, David? Mas o nosso exemplo aqui é o Raí. Você sabe que vocês são um exemplo. Aí, o que o Senhor vai fazer pela vida do Raí? Vai mandar um profeta: eis que eu te digo que Deus te escolheu, que Deus te chamou. Você sabe o que ele vai fazer? É legal, mas eu tô mal. Peraí, vou profeta lá da profecia azul. Eu tô mal. Respostas de pessoas que estão mal é sempre: tô mal.
Mas Deus vai vir, vai injetar glória no Espírito dele, vai injetar um fogo no Espírito dele, vai injetar uma unção no Espírito dele, e aí ele vai orar, ele vai ficar fervoroso, e aí por dentro desse Espírito ele recebe unção, ele recebe glória, ele recebe fogo, ele vai se limpando da alma, ele começa a enxergar como é que eu caí nessas loucuras, como é que eu caí nessas besteiras, eu tiro isso de mim, e ele leva o corpo dele agora para oração, para unção, para visão, para o mover, para a glória. Porque Deus age diferente. Deus ele vai encher o seu espírito, e o seu espírito vai conquistar a alma e o corpo. Obrigado, Pai. Então, se você conhece uma pessoa que está muito mal, antes de chegar e espancar ela, ora com ela, jejua com ela, lê a Bíblia com ela. Porque o modo certo é receber dentro de nós para expressar Cristo. Quando você recebe na alma, você expressa a opinião sua. Sua opinião pode ser linda, cheirosa, maravilhosa, mas para Deus ela é como o trapo da imundícia. É por isso que muitos filhos de Deus não vão a lugar nenhum, porque tudo que eles fazem é na base do que eles pensam e acham. Mas há outros filhos de Deus que vão longe, nunca param de ir longe, porque tudo que eles fazem, eles oraram, eles receberam do Senhor, eles perguntaram o que Deus achava, e eles não agiram e não se moveram enquanto eles não tiveram convicção do que seria. Essa é a obra de Deus no nosso espírito. Então é impossível você ter o espírito com o Cristo vivo dentro e viver mal. Bom, talvez você está passando por isso hoje, porque a igreja não é lugar de conversinha, é lugar de resoluções. Então, eu queria passar para o ponto 2. O caminho da salvação. Quando você recebe o Senhor e nasce de novo, Ele quer te levar para uma vida de cor e sabor. Você é esse triste marronzinho pálido, isso é cor de morte. Vai ser azulzão, que é o rio de Deus. Aleluia. Tem água viva dentro de você, águas correntes. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E só para te dizer, não existe água azul. Se você achou que a água é azul, não existe água azul. Mas há um efeito nela que deixa ela azul, então nós também somos águas azuis. Amém? Glória a Deus. Bom, o caminho que Deus vai te levar para você ter uma vida doce na presença de Deus é o caminho da santificação, é o caminho de você viver uma vida santa. É muito simples eu chegar e falar: irmãos, você converteu, só que agora você tem que santificar, porque se você não ficar santo, se você não santificar, você não vai ficar de pé, você vai cair. Aí eu posso até usar um versículo e dizer: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é muito bonito, isso é muito tremendo, mas a pergunta que não quer se calar é: como é que santifica? Como é que se cuida? Aí alguém pode dizer: vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer jejum. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço gente que ora muito, lê muito a Bíblia, faz muito jejum, mas a única coisa que cresce na vida dela é a língua. E se você duvida, eu não te mostro elas, mas é verdade. Olha, de manhã, de tarde, de noite, olha de madrugada, jejum, que nem vira bacalhau de tanto que jejum. Ora, tem espuma no canto da boca. Mas tem uma alma que domina todo o ser dela. Ora, jejua, lê a Bíblia, mas anda nas trevas. Parece até uma loucura isso, mas se você olhar para alguns irmãos, você vai ver que isso é verdade. Nem jejum, aqui orado. Veja, a questão não é orar, jejuar e ler a Bíblia. A questão é: por que você faz isso? Uma boa razão vale mais que o processo inteiro. Uma vez, pedreiros estavam construindo o muro de uma escola e um senhor passou e perguntou para o primeiro pedreiro: o que você está fazendo aqui neste momento? E o pedreiro olhou para ele. Você sabe, né? Pedreiro
Desculpe se você é algum, mas pedreiro tem um senso de humor geralmente muito bom, não. Estou fazendo um muro, horas. Sabe o que é um muro? Não, só queria saber, obrigado. E ele caminhou até o segundo pedreiro. E disse ao segundo pedreiro: o que você está fazendo aqui? E ele falou: eu estou aqui sofrendo, porque não é essa vida que eu queria. Porque onde já se viu isso ser trabalho de homem? Quem que inventou o trabalho? Fala para mim que eu vou matar. E ele continuou andando. E ele chegou no terceiro pedreiro e falou: o que você está fazendo aqui? Estou construindo parte do futuro de poucos jovens que ainda pensam que existe escola e que poderão chegar em algum lugar um dia. Veja, era o mesmo muro, mas cada pedreiro disse uma coisa. Servimos o mesmo Deus, recebemos a mesma palavra, temos a mesma vida, a Bíblia é a mesma, a oração é a mesma, o jejum é a mesma, mas a diferença é: qual é o seu ponto de vista disso? Mas eu quero, né? Tem que ir pra igreja, não vai pra igreja. Agora você não vai pra igreja, olha feio pra mim, olha torto. Não, eu estou aqui porque aqui eu encontrei a essência para viver. Eu não sei o que é andar de jet ski, mas o prazer que eu sinto de estar aqui deve ser o mesmo. Quem vive uma vida cristã assim não vai ter problema em tantos lugares. Tá de paraquedas no avião, você vai olhar e falar: engraçado, né? Tô orando pra você pôr um. Eu tenho filme livre. Uma hora você vai entender que esse avião vai cair. Sabe? Daí que estão te zoando. Estão zoando, seu bolo ficou feio, mas ficou tão gostoso. Já pensou um bolo muito bonito, muito bonito? Isso acontece com mulher, né? Quer fazer aquele bolo maravilhoso, de lindo na aparência, e quando vai comer ele tá tão ruim que ela joga fora. Não vou deixar isso para meus filhos não, porque credo. E às vezes faz um que erra tudo, despedaça e quebra, endoida, fica feio. Aí quando chega alguém e olha, me desculpe, está tudo errado, come aí, come aí. Aí a pessoa fala: nunca comi um bolo desse na minha vida. Entende? A essência e o prazer nas coisas que fazemos é que vai definir os porquês. Ora uma hora, lê a Bíblia todo dia, faz jejum. E a vida ruim: Senhor, eu não estou aqui orando, eu estou aqui tendo um momento de conversa contigo, porque nada é melhor que conversar com o Senhor. Senhor, eu tenho que parar, mas eu não consigo. Olha, eu não sei se já aconteceu com você, mas isso acontece comigo direto. Uma oração para mim e para você é a mesma coisa. Porém eu enxergo ela como um momento que eu converso com o Rei da Glória e me encho de glória nessa conversa. Eu olho para o problema de um monte de irmão e aí eu vou lá no Rei da Glória e falo: quem sou eu para resolver qualquer desses problemas? Mas se eu ir lá nos irmãos com a tua glória, ela pode respingar neles e alguma coisa acontece. Isso é a visão que você tem da coisa. Isso não é doce, irmãos? Eu tenho sido doce hoje. Vamos lá. Como que você santifica? Eu tenho um exemplo lindo dos puritanos, mas não dá nem para explicar. Mas os puritanos foram homens que, pela fé e pela certeza da salvação, tiveram um estilo de vida. Eles foram capazes de enfrentar reis, nações, levando o Evangelho. Um dos nomes mais fortes do puritanismo, o escocês. A rainha da Inglaterra, um dia que tinha perdido muitas batalhas pela oração dele, John Knox, ela disse: eu prefiro enfrentar o exército da Alemanha inteiro do que enfrentar a oração de John Knox. Essa mulher não falou uma frase de efeito. Essa mulher, ela usou muitos homens para acabar com a vida desse John Knox, e todos converteram e foram para o lado dele. Depois ele ganhou o sujeito que entrou no trono e expulsou ela. E sabe onde o sujeito pôs John Knox?
Vem cá, você vai sentar aqui do lado, eu no trono e você aqui do lado. E John Kennedy usou o palácio, o governo do palácio, para evangelizar a Escócia. Um estilo de vida, mas ele não era, se eu orar com guerra, eu vou declarar e o diabo. Não. John Kennedy entendeu a doçura de Deus, a verdade de Deus, os nomes de Deus, e ele entendeu que aquilo entrou nele, podia virar ele, e ele falou: não posso ser Deus aqui, mas posso ser um representante dele, com os atributos dele agindo em mim. Se você for um crente assim, como é que a sua família é destruída? Como é que alguém não converte lá onde você trabalha? Como é que alguém não converte na escola? Como é que alguém não converte ouvindo? Porque você tem o que Deus tem saindo de você. Mas se você é só aquele pedreiro, tá aqui suando a cabeça, já viu, né? Toda igreja, acontece, tá pior que antes. Vai morrer assim. E ai de quem encostar em você, morre junto. Temos que descobrir a doçura da salvação de Cristo. Eu quero te dar um exemplo para explicar como que você é santificado. Primeiro, antes de converter, você é isso aqui, ó, uma água suja. Essa senhora está mostrando aqui o que você é. Olha para quem está falando, você. Mas ela também, entendeu? Ela está mostrando ali você, mas suja. Você contaminou no pecado de Adão, contaminou com os pecados do mundo. Você já nasceu em pecado. Só teve um dia que Deus entrou na sua vida, e Ele entrou e Ele era como um filtro celestial. E você sabe, um filtro é capaz de filtrar toda a sujeira de uma água. Se você duvida, eu vou te falar uma coisa: essa água marrom que corre aí na sarjeta, quando chove, já foi uma água que você bebeu ou vai beber um dia. Marrom daquele jeito, pastor? Ela é filtrada e vai cristalizando de novo. Mas o Senhor é o filtro dos filtros, cristalizador dos cristalizadores. E Ele pegou você, que é essa água suja, e transformou numa água limpíssima, uma água maravilhosa, uma água pura. Por quê? Porque toda a sua sujeira Ele levou na cruz e te deixou cristalizado. Infelizmente, alguns irmãos é apenas uma água limpa. Por quê? Porque eles não deixam vir outro processo na vida deles. Talvez seja revelador para você hoje. Porque o Senhor não queria apenas que você mudasse de água suja para água limpa. Ele não quer apenas que nós saiamos do mundo e dos pecados e agora vivemos sem pecado. Não é isso. Ele pegou essa água e pôs no fogo, e Ele ferveu essa água. Ferveu. Vai para quem está só falando: o desejo de Deus é te ferver com o fogo do Espírito. O Espírito Santo é fogo. Quando nós envolvemos com o Espírito Santo, nós começamos a queimar. E essa água limpa começa a borbulhar, começa a ferver. Agora veja bem, para que serve a água fervente? Primeiro, para despenar a galinha. Quem já despenou galinha com água fervente? Para que serve água fervente? É uma arma para pegar aquele ladrão de galinha. Quando ele me roubar minha galinha, eu jogar água fervente na cara dele. Será que Deus te ferveu apenas para expulsar ladrão? Ou para despenar a galinha? Água fervente tem muitos atributos maravilhosos. Um deles é que a água fervente dá para fazer um chá. Talvez você não gosta de chá, mas o Senhor, Ele te purificou e Ele quer fazer um chá com você.
Ele esmagou Cristo ali na cruz. Esmagou, esmagou, esmagou. Fez um pó, jogou num saquinho e pôs esse saquinho dentro de você e começou a te dar gosto, cor, sabor. Cristo tem que ser aquele que te transforma de uma água limpa num maravilhoso chá, com gosto, com cor, com sabor. Isso é a santificação. A sua preocupação não deve ser apenas em ser água limpa. Ele fez isso lá na cruz. Você é água limpa, a cruz te garantiu isso. Agora a sua única preocupação deve ser: eu preciso me tornar um chá. Você sabe, o exemplo aqui do chá é só um exemplo. Mas imagina que os doentes serão curados pelo chá de Cristo. Os atribulados vão ser libertos das suas tribulações ao tomar um chá de Cristo. Chá calma. Os ansiosos que estão comendo as unhas por causa das dívidas, querendo amarrar a corda no pescoço e se matar, vão agora desejar viver por causa do chá de Cristo. Veja. Agora a pergunta é a seguinte: cadê o chá? Você é o chá. Você sabe que chá bom é chá escuro, por isso que o melhor é o mate. É ali, mate leão, porque chá de Cristo mata é leão mesmo. Leão diabo disfarçado de leão, chá mata. Você está entendendo? O Senhor vai nos santificar, nos dar gosto, nos dar sabor, nos dar doçura. E quando encostarmos nos atribulados, eles começam a ser limpo, ser fervido e virar um chá conosco. Ah, irmãos, você acha que vida cristã assim é ruim? É melhor dessa vida. Você sabe por que você ser um chá do Senhor, santificado, cheio do Senhor é maravilhoso? Por muitos motivos. Um dos motivos que as pessoas mais têm problema nos dias de hoje é porque falaram mal de mim, me humilharam, me deixaram e acabaram comigo, e me destruíram, e me usaram, e agora me descartaram. Mas quando você é o chá de Cristo, você fica procurando essas pessoas. Onde é que está essa gente? Onde é que está essa gente aqui? Eu preciso encostar nessa gente aqui. Essa sujeira sai se eu levar esse chá para ela beber. Você está entendendo? Além de você não precisar mais ter problema com isso, você vai resolver esses problemas. Quer terminar um exército? Mata o capitão. Quer acabar com o país? Pega o rei. Pega o presidente. Quer resolver o problema das mágoas? Pega um magoador. Passe ele no fogo de Cristo. Purifica-o. Põe ele no fogo do Espírito. Esquenta e ferve, 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 ferve. E depois derrama o chá de Cristo nele. E ele vai se tornar um chá suave, saboroso e aleluiado. Amém? Então veja, a santificação não é fazer coisas. A santificação é como é que você faz. Uma coisa é você dar água limpíssima para uma pessoa beber. Outra é dar um chá. Água é importante, água é maravilhosa, a água faz um bem danado. Mas se você pegar 100 pessoas e perguntar: você bebe água ou outra coisa? O que você acha que ela vai falar? Você bebe água ou Coca-Cola? Você pode ser a Coca-Cola de Cristo. Eu não sei se você sabe, Coca-Cola é água também. Pastor, mas Coca-Cola vai muito mal, mas mais forte que Coca-Cola é difícil. Para ser cristão tem que ser forte. Oh, aleluia, tem uma cor bonita. Tem ou não tem, irmãos?
E quem para só por causa da saúde, porque é gostosa e boa, ninguém para. Vamos avançar. Terceiro e último, o Senhor nos promete com a salvação a vida eterna. A vida eterna é prometida. E onde ela começa? Qual é a definição dela? Ninguém fala da vida eterna. Parece que é uma coisa que, não, pastor, um dia, né? Jesus diz no último dia, a vida eterna, e aí a vida eterna, e parece que a vida eterna é uma coisa sem sentido na Bíblia. A vida eterna é uma coisa que um dia não acaba mais. Olha, eu estou vivendo aqui, vou morrer, mas um dia eu vou ressuscitar e vou viver a vida eterna. E parece que a vida eterna é um lugar que uma hora vai acontecer. Não é. Olha o que Jesus diz sobre a vida eterna. João 17,3 diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra vida, que está aqui nesse texto, ela tem um nome próprio na Bíblia. Ela se chama Zoe. Z-O-E. Não é Zoe, é Zoe. Zoe significa a vida eterna. É uma palavra grega, e ela é a palavra para vida. Zoe significa a vida de Deus. Qual é a vida que está dentro de Deus? É a vida Zoe. Deus tem em si a vida Zoe. E a vida de Deus, chamada Zoe, é eterna. Por isso que é vida eterna. É uma vida que não acaba. É uma vida que não morre. É uma vida que nem esse símbolo aqui do ômega. Ela é uma vida que não tem começo e nem fim. Mas a questão não é a duração dessa vida. A questão é a vida. Porque a vida biológica é muito linda também. Mas a vida biológica acaba quando o corpo morre. A vida psíquica, que é a vida da alma, ela acaba quando a pessoa morre. Ou em alguns casos de profunda depressão ou coma. Uma pessoa em coma não ativa seu psíquico. Pessoas que estiverem em coma e saíram do coma diz: eu ouvia tudo, eu entendia tudo, mas eu não me reagia em nada. Por quê? Porque o psique não consegue ativar. Agora, a vida eterna é o Zoe eterno, a vida de Deus que não morre. Jesus mostrou que 3 coisas nesse texto é a vida eterna. Veja bem, a primeira delas, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. Maior e melhor que orar, jejuar e ler a palavra é conhecer a Deus. Há pessoas que conhecem a Deus nas circunstâncias de crise, difícil. Tem pessoas que só conseguem ouvir Deus com crise. Então, quando Deus precisa falar com ela, o que Deus tem que fazer? Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que só olham para Deus quando está no fundo do... E quando Deus precisa ter uma conversinha com ela, Deus tem que levar ela para onde? Sei lá, que ela vai ver, então vamos lá, filho. Vamos descer ali para conversar. E se não mudar esse hábito, vai ter uma vida de fundo do poço o tempo todo. E se ela falar: Deus nunca mais me larga, aí Deus vai falar: puxa, vamos fazer uma casa lá embaixo então, porque... Você está entendendo? São circunstâncias que te fazem conhecer a Deus. Eu estou te mostrando hoje uma forma de conhecer a Deus pelo prazer. Eu te garanto, é melhor. Mas Jesus disse mais: a vida eterna é que te conheçam a ti, único Deus
Deus verdadeiro. Aqui você tem que tirar essa aqui, ó, único. Tudo que tirar essa palavra único da sua fé em Deus é uma afronta, porque Deus não abençoa quem olha para dois senhores, ou vai amar um e aborrecer o outro, ou vai aborrecer um e amar o outro. Não dá para dividir a glória de Deus com ninguém. Olha, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. E aí não resolve e fala: se eu tivesse que nascer, não resolvia. Opa, deixou de ser único. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas se tivesse aquela injeção potente dos Estados Unidos, já tinha sarado. Eita. Porque talvez você pense que tudo que é idolatria é outro Deus. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas pastor, domingo que vem tem a final. E a final é bem no horário do culto, vocês sabem, vai me desculpar. Seu time tirou essa fé do único Deus verdadeiro. Você está entendendo? Então Jesus está falando, a vida eterna é que ele tem que ser único. E ele diz a terceira coisa: a vida eterna é que ele, que você o conhece, que ele é único e ele é Jesus Cristo, o seu único Deus verdadeiro é o Senhor Jesus. Por isso a ele servis, a ele adorai, a ele prestai tributo. Para que eu vou perder tempo com o que é que for, se eu posso gastar o meu tempo com Jesus Cristo? Isso é a vida eterna. Mas a vida eterna pode provocar em você muitas reações. Primeiro, ela vai provocar em você que ela é igualmente uma espécie de capacidade espiritual. Aquele que tem a vida eterna tem uma capacidade espiritual. A vida eterna também, ela vai ser assim: sem ela ninguém pode conhecer a Deus e nem o Senhor Jesus. Então tem que tê-la para conhecer. Ela é a vida de Deus. Terceiro, o conhecimento intuitivo do Senhor só vem depois do recebimento da vida de Deus. O que é o conhecimento intuitivo? É a voz de Deus no seu espírito. Você precisa então nascer de novo e receber a vida eterna para você receber a voz de Deus. E quarto, Roscou, foi. É com o gene da natureza de Deus dentro dele, o indivíduo pode finalmente tornar-se um homem espiritual. É o chá do qual eu falei. A vida de Deus está dentro da vida daquele que recebeu Deus. Como é que recebe a Cristo? Você é a xícara cheia de água fervente e Cristo é o chá. Você recebe esse chá. E agora ele passa a ser um com você. Isso é a vida eterna. Quinto, o propósito de Deus no homem regenerado é levá-lo por meio do seu Espírito. Não tem como você ter a vida de Deus e não ter uma vida elevada. O que é vida elevada, irmãos? Você tem fé para vencer. Você tem uma disposição para vencer. Você não se entrega nas batalhas. Você é maior que as circunstâncias. Você é maior que as problemadas. Você é alguém que tem o DNA de quem resolve. Então você passa a ser alguém que resolve. Isso é uma ação da vida eterna. Sexto, livra-se de tudo que pertence à velha criação. Olha, essa é a chave. Não quer ter problema com o pecado? Anda no Espírito, anda com Deus, seja de Deus, vive em Deus, conheça a Deus como único e a Jesus Cristo, que é o enviado. 7. Pois dentro do seu espírito regenerador jaz todas as obras de Deus. Todas as obras de Deus estão dentro do seu espírito, porque o seu espírito é um com
Deus. Se coloque em pé. Isso